Olá, tudo bem? Dando continuidade ao nosso curso Portos, hoje teremos a aula de número 9. Trazendo um pouco do conteúdo programático, que já tivemos algumas aulas de origem dos portos, formação dos portos, restrições portuárias dos portos, tipos de portos e classificações, gerenciamento dos portos, órgãos regulador dos portos, órgão controlador dos portos, órgão anuente dos portos e aula de número 9, importância econômica dos portos. A importância dos portos para o comércio exterior. O que podemos entender? O que é que o porto traz de economia para a região, para o estado, para a localidade, para a comunidade? A construção do porto sempre é por um objetivo econômico, movimentação de mercadoria, atender uma indústria, desenvolver uma região, atender rotas portuárias. São diversos objetivos. Essa importância econômica acontece justamente porque o porto traz algo importante para a região. Então, o desenvolvimento do estado, o desenvolvimento do país, o desenvolvimento da localidade, de uma região, de uma comunidade, de um setor que seja industrial, de um setor que seja portuário, que seja turístico, ele é em função do desenvolvimento econômico de um porto. Então a economia ela vai ter a sua importância justamente quando o porto ele estiver atendendo aquela região, aquele estado, aquele município. Então podemos falar que os portos são elementos de suma importância para a economia de um país, pois são os principais portas entrada e saída do comércio exterior. No mundo atual, um comércio rápido e flexível é de extrema importância para o real desenvolvimento nacional. O setor portuário registra um crescimento de 10% no primeiro bimestre. Carga transportada cresceu 10% no primeiro bimestre em relação ao ano passado. Movimentação de contêineres subiu 22,8% no período. Então aqui a gente mostra o desenvolvimento, crescimento de um ano para o outro. Responsável o porto por 95% do comércio do Brasil com o exterior. Os portos registram um crescimento no primeiro bimestre do ano que sinaliza um aumento de atividade econômica do país. Segundo dados da Agência Nacional de Transporte Aquaviário ANTAQ, autarquia vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos, o volume de carga nos primeiros meses no ano chegou a 197,8 milhões de toneladas, um número de 10% maior que o registrado no mesmo período de 23. Como falamos nas aulas anteriores, a ANTAQ ela tem essas informações, ela faz esse levantamento dos estudos dos números dos portos. Então, por isso que ela consegue entregar esses números reais para a sociedade brasileira. Falando de porto, é algo para que o país comemore, porque o movimento nos portos é um reflexo da economia brasileira. Avalia o ministro de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho, o atual. Este aumento significa e confirma o crescimento econômico, a geração de emprego e renda e sinaliza que o caminho que estamos tomando de modernizar e expandir os portos brasileiros está no rumo certo. Então aqui traz a palavra o ministro, trazendo essa importância dos portos devido ao seu crescimento econômico. Nos números, ele consegue gerar empregos, oportunidades de investimentos, trazer novas empresas do exterior,
porque ele está trazendo uma oportunidade, mostrando os números, e o investidor ele não vai trazer algo para o porto se ele não tiver os números positivos. Esse crescimento foi puxado principalmente por cargas containerizadas, com destaque também para o crescimento de granéis sólidos e líquidos. A movimentação de contêiner cresceu 22,8% no bimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Em fevereiro, o crescimento do número de contêineres chegou a 29,19% em relação ao mesmo mês de 2023. Foram movimentados 99,83 milhões de toneladas de carga. No mesmo período de 2023, a movimentação havia atingido 89,58 milhões de toneladas. Entre os destaques estão o minério de ferro, 17,85% positivo, o petróleo e derivados, 16,23% positivo, e a soja, 19,7% positivo. Em relação às cargas containerizadas, a movimentação atingiu 11,2 milhões de toneladas, um aumento de 29,19% em comparação com o mesmo período do ano passado, representando 1 milhão de TEUs, com um crescimento de 24,5% em fevereiro de 2024. Deste total, 7,7 milhões de toneladas foram movimentadas ao longo do curso de 3, milhões por cabotagem. E a gente já falou nas aulas passadas, cabotagem, linha de cabotagem, longo curso. Então são números que mostram a importância econômica nos portos. Então a movimentação de carga, ela gera números gigantes, são milhões. Então isso traz o que? Oportunidade de trabalho, oportunidade de desenvolvimento da região, porque está gerando imposto, está gerando receita para o Estado e, além do mais, está gerando emprego. Então, quanto mais o porto movimenta, quanto mais tem mercadoria, havendo consumo, existe oportunidade de trabalho, de frente de operação, de comércio. Tudo é gerado quando o porto ele tem uma elevação nos seus números. Com base no histórico da movimentação de contêineres dos últimos 4 anos, sinaliza uma retomada da atividade. Após 2 anos de queda e estagnação, a movimentação de contêineres retoma e supera a performance observada em 2021, ano de pandemia em que o transporte de mercadoria via contêiner foi significativo. Destes meses de janeiro e fevereiro de 2024, acumulados, observa-se cabotagem de contêiner comparada a 2023. E não se trata de um efeito pontual. Essa movimentação mais acentuada é apresentada em diversos portos do país. Dos produtos que tiveram maior movimentação, destaca-se algodão, açúcar, café, bem como composto químico. Mais dados de movimentação. Os granéis sólidos, que representam 58,1% do total de tudo que é movimentado pelos portos, apresentaram crescimento de 11,48% frente a fevereiro de 2023. Foram 58 milhões de toneladas registradas em fevereiro deste ano, com destaque para os principais granéis, minério de ferro e soja. Granéis líquidos também apresentaram alta, que atingiu 7,47% em comparação com o mesmo mês de 2023. Por sua vez, as cargas gerais apresentaram um recuo de 1,53% durante o mês à frente de fevereiro do ano passado. A movimentação de carga longo curso foi de 69,1 milhões de toneladas no segundo mês de 2024, apresentando um crescimento de 13,59% em comparação com o mesmo período do ano passado, principalmente pelas exportações que cresceram
15,11%, enquanto as importações cresceram 6,87%. Trazemos essas informações como o norte, para quem está fazendo o curso Portos, de ver que esta área é de oportunidade grande. São números fantásticos que nós estamos apresentando aqui. São números que representam o crescimento da área portuária e Porto crescendo requer mão de obra qualificada, requer pessoas e profissionais com capacidade de atuar nas frentes das operações, junto das administrações do porto, nas empresas que se instalam. Então, quanto o porto está crescendo, está movimentando, está gerando emprego, está gerando oportunidades nas outras empresas que surgem. Então, a operação portuária traz números e esses números são significativos, o quais é de grande importância para o desenvolvimento da região, das empresas, de novas linhas, como já falado anteriormente. A cabotagem, após leve queda em janeiro, apresentou uma alta de 11,08% em comparação com o mesmo período no ano passado, atingindo uma movimentação de 23,87 milhões de toneladas. Já a cabotagem, linha entre portos nacionais de contêineres, cresceu 31,73% em comparação com fevereiro de 2023. É um indício de que o setor pode voltar a apresentar crescimento de 2 dígitos no ano de 2024. A navegação interior, que a gente estudou, no entanto, cresceu 5,27% em fevereiro, atingindo uma movimentação de 6,68 milhões de toneladas. No mesmo modo, houve um recuo nas operações de carga feita em apoio portuário, 9,42% negativo, e marítimo, 3,53% negativo, terminais privados. Os terminais de uso privativo, TUPs, registraram 66,14 milhões de toneladas em fevereiro de 2024. O número representa um aumento de 10,89% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Já em destaque, o percentual entre 5 TUPs que mais movimentaram no mês fica para o terminal marítimo de Ponta da Madeira, no Maranhão, que registrou um crescimento de 14,28%, com 10,65 milhões de toneladas movimentadas. Em portos públicos, os portos públicos movimentaram 33,69 milhões de toneladas no segundo mês de 2024. O número representa um aumento de 12,55% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O porto de maior movimentação no mês foi o de Santos, com 11,11 milhões de toneladas, registrando um aumento de 32,42% frente ao mesmo período de 2023. O porto foi responsável por 33% de toda a movimentação portuária pública no mês. E o painel estático da ANTAQ pode ser acessado via smartphone e tablet, disponível no site da agência. Na consulta eletrônica pode ser checado dados de transporte de longo curso, cabotagem, via interiores, além de movimentação portuária de contêineres. Então aqui está o link para você acessar e pegar as informações atuais como essa apresentada. A importância dos portos apresentada em números, e através de números gera oportunidade de trabalho, que vai ser uma da próxima aula que iremos apresentar. Obrigado pela conclusão da aula de número 9. Até a próxima.